Olá amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos nesta quarta-feira para mais um estudo, para mais uma análise, de mensagens trazidas pela espiritualidade, com textos do Evangelho, a fim de que possamos meditar, refletir, sempre o conteúdo íntimo para nós, para nossa mente. A intenção desse estudo aqui é para todos nós meditarmos, nós mesmos, e ver aquilo que podemos melhorar na nossa vida. Está aí na tela o WhatsApp, telefone importante que só funciona no WhatsApp, para que você possa estar comunicando conosco, sugerindo temas, questionando sobre a nossa instituição. Tá? O Instagram também, para que vocês possam estar divulgando, compartilhando, tá bom? Antes, porém, lembrar que esse telefone, principalmente, gente, para encaminhar nomes para tratamento. Nós criamos esse telefone lá na época da pandemia, e estamos mantendo até hoje, porque as pessoas que porventura não consigam frequentar a instituição, nosso grupo funciona toda segunda-feira às 20 horas, em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3, toda segunda às 20 horas. E hoje, na quarta-feira, às 20 horas também, nós aqui nos encontramos para um estudo rápido dos ensinamentos espirituais para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Hoje nós vamos falar sobre a Terra. Uma mensagem muito bacana, curta, não é muito longa, que está lá no livro Correio Fraterno, uma mensagem de Emmanuel, na lição número 53. Então, falando sobre a Terra, e é importante a gente dar uma refletida nisso aí, porque o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. A Terra é um mundo de passagem, mas importantíssimo para o nosso crescimento espiritual.
Nós vamos projetar para vocês aí o trecho do Evangelho de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 7. Nós vamos projetar para que vocês possam acompanhar, faremos a nossa oração, em seguida voltamos aí para a nossa leitura da nossa mensagem de reflexão de hoje. Na escola, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano superior da vida. A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos espíritos amigos que nos auxiliam na nossa caminhada espiritual. Que a nossa noite possa ser uma noite de alegria espiritual, que os estudos possam nos trazer o conforto de que necessitamos para o entendimento da vida, daquilo que vivenciamos, e melhor orientar os nossos passos para que saibamos aproveitar ao máximo a nossa estadia aqui na Terra. Que a tua luz, que o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima esteja conosco agora e sempre, graças a Deus. Muito bem, amigos. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala da Terra. Vocês viram aí? Pode projetar, Matheus? O título do nosso estudo é Na Escola, que é a mensagem que Emmanuel dá em relação à Terra, o título que ele dá à Terra, na escola. Então vamos ver o que Emmanuel nos traz aí em relação a isso. A Terra é uma grande e abençoada escola, em cujas classes e cursos nos matriculamos, solicitando, quando já possuímos a graça do conhecimento, as lições necessárias à nossa sublimação. Interessante quando ele fala quando já possuímos a graça do conhecimento. Por que ele fala isso? Porque quando nós nos preparamos para reencarnar, aqueles que têm condições participam do programa reencarnatório, elaborado pelos nossos mentores, pelo nosso anjo da guarda, que são os espíritos que planejam a nossa existência. André Luiz se preocupou com esse conteúdo, nos trazendo lá no nosso lar essa programação, que é feita não só no nosso lar, como nos outros livros. É feita essa programação e aqueles que têm condições participam dos detalhes, participam dessa programação, estudam. Ele mostra lá mais no final do livro o caso dos pais do Lísias, Laura e Ricardo, em que eles fazem, aliás, eles ficam 2 anos se preparando para rever o passado reencarnatório de 300 anos para projetar a nova existência. Então esse conhecimento vão auxiliar para que eles participem junto com os mentores da próxima encarnação. Então aqueles que têm condições participam dessa programação. Aqueles que não têm condições, as chamadas encarnações compulsórias, são lançados no programa reencarnatório e pronto, sobre a ação da espiritualidade, programado por eles, mas sem uma programação participativa. Lá no nosso lar nós temos o exemplo do pai do André Luiz. Ele vai reencarnar lá do umbral onde ele se encontra, o umbral inferior, porque ele não tem condições mentais de participar. Que é o que ele fala aí, ó. Ele não tem a graça do conhecimento. Então, muito bem colocado por Emmanuel, em que nós, dependendo das condições, nós participamos de toda essa programação, e pelo que a gente vem estudando na literatura, muitos de nós têm pleno conhecimento daquilo que vai enfrentar
no processo reencarnatório, ao longo da vida. Então, por isso que ele coloca aí as lições necessárias à nossa sublimação. Ou seja, tudo que nós passamos aqui são importantíssimos. As provações, as dificuldades, as tentações, as expiações, tudo fazem parte desse programa para nosso crescimento espiritual, para nossa sublimação, para nossa evolução. Continua Emmanuel falando assim, ó, vamos colocar aí, todas as matérias que constituem o patrimônio do educandário, se aproveitadas por nossa alma, podem conduzir-nos aos resultados que nos propomos atingir. Então, tudo que ocorre, ele fala patrimônio, é tudo que nós temos. Lembrando que tudo, as condições materiais que vivemos, que temos, que adquirimos, a família, os recursos materiais, os bens materiais, a falta desses bens materiais, a dificuldade financeira, o nosso corpo físico, tudo são empréstimo divino. E aqueles que utilizam bem este patrimônio conseguem atingir o nosso programa, aquilo que foi programado, aquilo que nos propomos a fazer e a conquistar aqui. Quando a gente fala em conquista, é a nível espiritual, não a nível material. Aí dá para entender que nada é por acaso. Nada é por acaso. Que nós estamos aqui no lugar certo, no momento certo, na família certa, passando por aquilo que devemos passar para o nosso crescimento espiritual. Aí ele fala: não existe, porém, ensinamento gratuito para a comunidade dos aprendizes. É tudo muito bem milimetrado, combinado, matematicamente calculado. Cada aquisição tem o preço que lhe corresponde. Olha o que ele fala aí dos recursos materiais. A provação da riqueza é sedutora, mas repleta de perigos cruéis. A riqueza, cara, nós podemos evoluir muito sendo rico, mas ela é perigosa, porque ela facilita a aquisição no campo material. Ela te leva onde você quer, adquire aquilo que você quer, lógico, dependendo dos recursos que você tem, da capacidade financeira que você reencarna. Não é à toa, não é maldade da vida, não, porque todos nós haveremos de passar por esse caminho. Haveremos de reencarnar com a riqueza, com a pobreza, com todas as condições sociais possíveis, para a aprendizagem e a nosso crescimento espiritual. Agora, olha o que ele fala da pobreza. A passagem na pobreza é simples e enternecedora. Nossa, nós podemos crescer muito espiritualmente. Contudo, oferece tentação permanente ao extremo desespero. Então, aqueles que navegam pelo campo da pobreza, mas que estão desesperados, revoltados, inquietantes a tudo, querendo as coisas sem medida, sem controle das suas possibilidades, seus limites, vai errar tanto quanto o que tem a facilidade da riqueza e cai nas tentações da facilidade. Porque tudo na vida tem o seu controle, tem a sua medida. E haveremos de aprender em todas as áreas sociais, em todas as condições. Porque é a única maneira que a gente tem de adquirir isso em termos espirituais. A evolução por esses caminhos. Então, se hoje
você está na condição que você está, não tenha dúvida, você vai passar pelas outras. É uma questão de tempo reencarnatório. Não tenhamos dúvida, nós precisamos aprender em todos os níveis evolutivos aquilo que é necessário para o crescimento espiritual. Ou seja, se eu vier rico, eu tenho que conduzir bem a minha vida espiritual. Se eu vier pobre, miserável financeiramente, eu tenho que conduzir bem a minha vida espiritualmente. Então, não tenhamos dúvida que as duas são difíceis, porque exige muito de nós. E temos que aproveitar, é preciso a gente avaliar a nossa condição hoje, para que a gente possa avaliar o que temos feito desse empréstimo divino, incluindo inclusive o nosso corpo físico. Por isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem lá um trecho, uma mensagem falando, cuidar do corpo e do espírito. Para que a gente saiba valorizar aquilo que recebemos da providência divina de Deus nosso Pai, para a nossa evolução, para o nosso processo espiritual. Vamos ver aí os outros itens que fazem parte da nossa vida. O estágio na beleza física é fascinante, entretanto, mostra escuros abismos ao coração desavisado. A demora no poder é expressiva, todavia, atrai dificuldades infernais que podem comprometer-nos no futuro. É por isso que vamos passar pela provação da beleza. Isso é tão sério que André Luiz nos mostra uma encarnação de uma jovem, lá no nosso lar, que ia reencarnar com uma beleza física extraordinária. E ela, participando do programa reencarnatório, pediu por os mentores espirituais responsáveis pelo seu projeto que viesse com um defeito físico, para que ela não caísse exatamente na tentação da vaidade, né, que a beleza física poderia proporcionar. Abismo. Então ela pediu para que viesse com um defeito físico, para que a isso a ajudasse na passagem pela encarnação de maneira mais equilibrada. Não tenha dúvida que num futuro ela terá que vir, embora ele não coloque isso lá, mas nós temos esse entendimento pela literatura que nós estudamos, que haverá uma encarnação que ela virá em perfeitas condições físicas. Mas entendemos que nos estágios anteriores, ela vencendo essas dificuldades, ela passará com mais facilidade. É por isso que a gente vem, gente, em todas as situações necessárias ao nosso crescimento espiritual. Todos nós, ou hoje ou amanhã, em termos reencarnatórios, haveremos de passar por todas essas fases. Que isso vai contribuir para o nosso crescimento. Ou seja, nós precisamos evoluir em todas as faixas vibratórias, em todos os campos, com todas as condições materiais, a fim de que isso não nos influencie no campo espiritual. É preciso entender isso. Ou hoje ou amanhã haveremos de estar mudando esses estágios, e que se espera de nós é uma vivência equilibrada em qualquer campo. Muito bem, vamos lá. O ingresso na cultura da inteligência favorece a posse de verdadeiros tesouros. Até a inteligência faz parte da experiência. No entanto, nesse setor, o orgulho e a vaidade representam impertinentes verdugos da alma. Você vê, né?
Até o conhecimento, a inteligência, tudo isso faz parte do processo evolutivo, no qual temos que ter um comportamento digno, sem cair no orgulho e na vaidade. Olha que impressionante, a vida é muito bem amarradinha pela espiritualidade superior, no sentido de ter esse controle. Ou seja, não existe espírito evoluído com falhas nesses campos, ou em algum ponto desses. Por isso que nós vamos passar por todas essas fases. Importante entender isso. Muito bem, vamos lá. A estação de calmaria na vida familiar é tempo doce e agradável ao espírito. Olha só. Mas aí dentro, no oásis do carinho, o monstro do egoísmo pode enganar-nos o coração. Ou seja, você vai vir numa família com essa calmaria, que tem que ter equilíbrio, senão nós caímos no egoísmo. Ele fala monstro do egoísmo, pai de todos os vícios, de todos os erros, e que vai ferir lá, vai enganar o nosso coração. Então nós temos lares em conflito, com problemas. Esses lares equilibrados, que têm uma postura mais equilibrada, é preciso saber qual o comportamento que temos que ter, para que isso não seja um ponto falho no nosso processo evolutivo. Olha que delicadeza de Emmanuel em buscar esses detalhes nos vários tipos de vivência familiar. Por isso que nós temos aí várias situações que vivemos dentro do nosso lar. Haveremos de vivenciar tudo isso. O importante é entender que, independente das condições, eu tenho que passar bem, mesmo nesse lar equilibrado. O que é passar bem? É não deixar o egoísmo, achar que somos melhores do que os outros, que o nosso lar tem todos os recursos de bem viver, sem deixar que isso vá bulir lá no nosso coração, na nossa mente, no campo do egoísmo, e atrapalhar todo o processo evolutivo. Aí ele fala, olha, que vamos projetar para vocês aí, em qualquer parte onde estiverdes, acordai para o bem. Olha, sempre repito aqui, a espiritualidade vira e mexe, nos fala de fazer o bem. A maioria das mensagens que trazemos aqui, ou que você lê na literatura, sempre nos lembra e nos acorda para fazer o bem. Em qualquer parte onde estiverdes, acordai para o bem. Nós não podemos esquecer isso. Devemos praticar o bem constantemente. Aí ele vai finalizando a aula e fala assim, ó, recordai que o ouro e a intelectualidade, os títulos, as honras, as afeições e os sofrimentos, as posses e os privilégios são meros acidentes no longo e abençoado caminho evolutivo. Olha que... Vamos repetir isso aqui. Recordai que o ouro, a intelectualidade, os títulos e as honras, as aflições e sofrimentos, as posses e os privilégios são meros acidentes no longo e abençoado caminho evolutivo. Todos nos propõem equilíbrio para vivenciarmos, passarmos por ele com sabedoria. E ele finaliza assim, lembrai-vos de que a vida é a eternidade em ascensão. E não vos esqueçais de que, em qualquer condição, só no cultivo do amor puro conseguireis edificar para a vitoriosa imortalidade. Em qualquer condição, ou seja, para que eu obtenha essas virtudes e essa vitória imortal, independe da condição que eu tenha, dos recursos que eu tenho, o lar que eu tenho, o tipo de lar que eu tenho.
o tipo de posses ou não que eu tenha, em qualquer condição. Só vale o cultivo do amor, o amor puro. Esse é amor de palavras, não. Esse amor exterior, não. Então, meus irmãos, você veja que uma lição curta, mas muito profunda. Ele abrange todas as classes sociais, todas as condições que viemos reencarnar. Não só nessa vida, como várias. Porque essas situações colocadas aqui, todas elas, se não passamos, vamos passar. Todos nós haveremos de passar por todas essas etapas. E independente delas, só no cultivo do amor puro conseguireis edificar para a vitoriosa imortalidade. Emmanuel, correio fraterno. Essa é a lição número 53. Meditemos, vamos refletir, vamos raciocinar. Nosso tempo está meio curto, gente. A vida está passando. O mundo está caminhando dentro do seu processo natural. Nós precisamos caminhar de igual maneira, dentro de um processo natural, sendo que esse processo natural é de equilíbrio, é de paz íntima, é de esforço. Isso não nos tira as provações, as tentações, as dificuldades que devemos passar. Elas fazem parte do nosso crescimento espiritual. Nós reencarnamos com esse programa. É com esse programa que os mentores contaram conosco. É a vida que nós temos hoje. Daqui para frente, saibamos aproveitar com mais equilíbrio, com mais harmonia e conscientes. Está aí a aula que vai ficar gravada na mensagem, está aí a fonte do livro que é o Correio Fraterno e tantas que temos trazido aqui nas quartas-feiras. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine e nos proteja na sequência de nossas vidas. Convidamos a todos a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por este momento de estudo, reflexão e pela oportunidade de te rogar, Senhor, as bênçãos, o amparo e a proteção divina para todos nós, para todos os companheiros, principalmente, que mandaram seus nomes para tratamento à distância. E onde quer que esteja um sofrimento dos seus filhos, Mestre amado, e de Mãe Maria Santíssima, onde quer que esteja alguém sofrendo, encarnado ou desencarnado, possa receber as tuas bênçãos divinas, para que o seu manto de amor possa nos trazer a força de que necessitamos, a assimilar os conhecimentos superiores e colocarmos em prática para melhor vivermos sobre as tuas bênçãos. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco na sequência de nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, amigos. Agora aí o trabalho social. Estamos preparando para breve mais uma distribuição de cesta básica na nossa instituição no trabalho social. Graças ao seu auxílio. Está quase finalizado aí. E por esses dias nós vamos estar trazendo para você as fotos, né, dessa distribuição que faz parte do nosso trabalho social. Toda terça-feira, às 18h30, lá na Nova Colina. Posto de assistência Francisco de Assis. Distribuímos a cesta básica com esses itens e o nosso enxoval, quando nós temos mães carentes, né? Elas recebem um kit com esses itens aí, que a gente sempre coloca aqui. Às vezes é rápido, não dá para você ler, mas fica gravado. Aí você pode ver com calma, com carinho. E aí os dados que você precisa para continuar esse trabalho de distribuição, de auxílio, e se não é a sua ajuda, é impossível realizarmos. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine, não só nessa noite, mas na sequência de nossos dias, hoje, quarta-feira, na sequência, e quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo para a nossa apreciação. Está aí novamente o nosso telefone, o nosso Instagram, e é importantíssimo você dar o joinha lá, curtir o nosso vídeo.
que é uma maneira de divulgar, de espalhar esse trabalho, sempre convidando os companheiros para que acompanhem conosco esse estudo e a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, a nossa instituição. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e que nos acompanhem na sequência de nossos dias. Um abraço carinhoso a todos, até quarta-feira que vem. Tchau.